Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe os irmãos nessa noite. Eu vinha agora no caminho, meditando em alguns textos bíblicos, irmão, para falar com a igreja de Cristo. E agora, ali, já bem perto aqui da igreja, o Senhor falou algo no meu coração. E eu falei, meu Deus, como Deus, Ele nos surpreende, né, irmãos? Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um, né, que veio nessa noite, depois de um dia abençoado de ontem, né, irmão? Tem muita gente que não quis vir para o culto, ou outros não puderam. Mas graças a Deus que vocês puderam e estão aqui para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Irmão, foi falado de sabedoria aqui no livro de Provérbios, capítulo 2. O nosso irmão que antecedeu, Diácono Renato, ele falou da sabedoria. E deixa eu aproveitar aqui o gancho para falar uma coisa com a igreja, que eu estou vendo as pessoas falarem muitas coisas que não se deve falar no altar. Muitos pregadores que falam coisas que não devem falar. E isso incita a confusão, traz contenda para a igreja. E a igreja de Cristo é uma igreja apercebida. A igreja do Senhor é uma igreja que entende tudo, irmão. A igreja de Cristo, ela é tão esperta, ela é tão atenta, ela é tão inteligente, que ela consegue entender aquele que não sabe falar e consegue entender aquele que sabe falar também. Então, dentro disso daqui, eu quero falar algo para vocês, irmão. Se vocês veem um irmão com mais cultura pregando, e a pregação dele foi edificante, dê glória a Deus. Se você ver um irmão pregando com mais eloquência, dê glória a Deus. Se você ver um irmão pregando e não sabe falar, mas é edificante a mensagem do irmão, dê glória a Deus. Só que não discorde por você não ter o conhecimento do outro, ou o outro ter mais conhecimento que você, ou vice-versa. Pregue a palavra, irmão. Pregue a palavra. Porque Deus, Ele dá para um, para outro Ele não dá. A medida de Deus é certa, irmão. Ele não erra com ninguém, não erra comigo, não erra com você. Mas infelizmente, irmão, é triste alguém que não tem uma cultura, igreja, porque ele fala um português aqui, irmão, não menosprezando, mas mais chulo, ele achar que o outro que tem um pouco mais de cultura, ele está se ensoberbecendo por ele ser mais cultural. E não tem nada a ver, irmão. O que importa é que a igreja seja edificada. O que importa é que você saia da igreja entendendo o que Deus falou contigo. Não importa se ele fala bonito, se ele fala feio. O que importa, irmão, é o que o Espírito Santo vai colocar no teu coração. Mas vocês percebem que quando um começa a dizer, não precisa falar assim, não precisa dizer assim, eu sou aqueles crentes que gostava de andar de chinelo de dedo. Irmão, você quer andar de chinelo de dedo? Você anda de chinelo de dedo. Se eu quiser andar de cromo alemão, eu ando de cromo alemão, então glória a Deus do mesmo jeito. O importante é o nome do Senhor ser glorificado. Vamos parar, igreja, com esse negócio, com essa falsa humildade. Humildade não tem nada a ver com pobreza, igreja. Um coração humilde é um coração manso, um coração apto para receber tudo que Deus tem para ensinar. Isso é humildade, irmão. Agora dizer que porque alguém tem mais conhecimento, uma cultura melhor, uma leitura melhor, ele está se achando soberbo? Não, irmão. A gente pode tirar proveito da sabedoria dele e aprender um pouco mais. Ou aquele que é mais simples pode ter muito mais conhecimento do que o outro que sabe falar melhor e pode ensinar muito mais. Mas o que vale, igreja, é glorificar a Deus dentro de tudo isso. Não é o menor se achar menor ou o maior se achar maior, não. Porque toda honra, toda glória é dada para o Senhor. Amém? Então, irmãos, quando você vê esse tipo de coisa, descarta. Põe no bolso furado, tá bom? Porque isso incita confusão, incita contenda. Você pode perceber, o irmão não estuda, não lê Bíblia, e quando chega alguém que estuda e lê Bíblia, ele quer falar que o outro está se querendo se achar, e não é nada disso.
Não é nada disso. Amém? Pode ser que aquele que lê muito, ele está muito na letra, né? Também. E o outro está mais na Bíblia. Mas o que importa é você não ficar falando, olha, irmão, tudo que eu quero ensinar para a igreja, irmão, é que se você for um ministro da palavra, chega na igreja, irmão, sai da igreja, abre a Bíblia e pregue a palavra, irmão. Pregue a palavra. Porque quem vai transformar o homem é a palavra. Não é a conversa do homem, é a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, igreja. Deus colocou algo no meu coração para falar com os irmãos. E o Espírito Santo agora vinha falando algo comigo. Quem abriu em Mateus 6? Mateus 6, versículo de número 33. Mateus 6, 36. Não, pode deixar que eu vou fazer um paralelo aqui com a igreja. Eu vou fazer uma pegadinha com você. Mateus 6, 33. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Todos acharam? Amém. Irmão, apesar de algumas Bíblias ter a interpretação diferente, a escrita diferente, o objetivo sempre é o mesmo, né? Para um crente autêntico, ele entende bem as coisas de Deus. Está dizendo assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está falando aqui, igreja? O que Jesus está querendo ensinar para nós nessa noite? Que um cristão, ele tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Como nós devemos fazer isso? Tem uma regra prática que diz assim: a Bíblia explica a própria Bíblia. Aonde Jesus está ensinando a buscar o reino de Deus? Como que Jesus está ensinando a buscar o reino de Deus? De que forma? Como eu devo buscar o reino de Deus? Como você deve buscar o reino de Deus? Aonde Jesus ensina isso? Vocês sabem me dizer? Na Bíblia, mas aonde? Qual é o capítulo? Porque tem gente que fica criando interpretação em cima daquilo que já está interpretado, né? Mas aonde que é que a Bíblia explica isso? Nós lemos o qual capítulo? O capítulo 6. No mesmo capítulo, Jesus está explicando isso. Não. O capítulo inteiro de Mateus 6, Jesus está ensinando a buscar o reino de Deus. Ele ensina até a orar. Vocês estão entendendo agora? A Bíblia tem poder de explicar a própria Bíblia. Vamos entender? Vamos começar então pela regra de Jesus Cristo. Eu tenho aqui um texto que antecede Mateus capítulo 5, que Jesus vai dar o sermão da montanha, e ele vai dizendo: feliz ou bem-aventurado são os que choram, são os que têm sede de justiça, não é? E ele vai dizendo, esse é o grupo de gente que é feliz, na visão de Jesus Cristo. E agora em Mateus 6, Jesus vai ensinar a buscar o reino de Deus. Por que tem muita gente, irmão, que está sofrendo dentro da igreja? Passando maus bocados dentro da igreja. Você vai ver muita gente dizendo assim: está pagando preço, não ora, não é convertido, que é isso, que é aquilo, está em pecado, irmão, está em pecado. Mas não é. Jesus, ele disse assim: o meu povo, ele tem sido destruído por faltar o conhecimento. É uma regrinha muito simples. Jesus quer que a gente conheça a verdade. A verdade liberta?
A verdade liberta? Não. O que liberta? Conhecer ela. Quando você começa a conhecer a verdade, você começa a se tornar livre. A sua vida começa a mudar. Por quê? Porque você começa a trazer para a tua vida um reino chamado Reino de Deus. Vocês acham que no Reino de Deus, o que tem no reinado de Deus? O que é reinar, igreja? Reinar é alguém dominar sobre uma situação, sobre um povo, sobre um estado, sobre um país. O reino de Deus, Jesus era manso. Jesus era manso. Está tendo mansidão na tua vida? Você consegue ser manso? Jesus era pacífico? Era. Jesus era amoroso? Era. Você consegue ser amoroso? Pastor, ultimamente, Jesus andava doente? Jesus andava doente? Mas lá em casa é só doença. Então, peraí, esse reino ainda não chegou até a mim. Então, o que eu devo fazer? Jesus está dizendo, o que eu devo fazer? Eu buscar. Quando você quer comer um pãozinho quentinho, e na tua casa não tem fábrica de pão, o que é que tu tem que fazer? Ir até a padaria. Eu vou até a padaria, não é, Paulinha? Vem comprar o pão. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir lá buscar para trazer, para me satisfazer. A vontade de Deus, a vontade permissiva de Deus, é sempre satisfazer o filho dele, que somos eu e você. Nós somos os filhos de Deus. De maneira que a Bíblia vai dizer assim: se o teu filho pedir um pão, tu dará para ele uma serpente? Se ele pedir um copo d'água, tu dará para ele um copo de veneno? Aí o escritor vem dizendo assim: vós que sois pais maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, imagine o vosso Deus que está no... Então peraí, irmão, vamos começar a compreender o que Deus tem para nós. O que é que Deus tem para mim e para você? Coisas boas. Mas para isso nós precisamos buscar. E o grande problema hoje do século 21, outro dia eu preguei aqui para essa igreja, é que é mais fácil pedir para alguém buscar do que a gente mesmo ir buscar. Quantas vezes a gente está lá em casa no conforto da nossa cama, e a gente diz assim: eu não vou levantar cedo não. Aí a Paulinha fala assim: Du, vai pegar um pãozinho lá para mim. Não é assim? Eu não quero levantar. Eu não quero levantar, mas eu quero comer. Aí você vai ver muito crente querendo ser abençoado, mas ele vem até a igreja uma vez, duas, mas daqui a pouco Deus começa a querer que ele busque mais. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai deixar de vir para a igreja e vai começar a dizer: leva meu nome para a oração. Tu vai para o monte? Ora por mim. Tu vai para a vigília? Apresenta a minha família em oração. Ele não quer buscar, mas ele quer a bênção. E a bênção, irmão, ela é individual. Não entendi, pastor. O que Deus tem para você é para você. E o que é para você, você tem que buscar. Não é igual o pãozinho que você pode repartir. Bênção de Deus é muito particular. É Deus e eu, você e Deus. Então eu devo fazer o quê? Me esforçar para buscar. E aí eu consigo trazer o reino de Deus. Aí eu trouxe o reino de Deus. Ou eu não consigo. Ou qual é o caminho para chegar lá? Jesus agora vai ensinar. Mateus capítulo 6, versículo de número 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para seres vistos por elas. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está no céu. O que é que Jesus fala agora? Como que Jesus inicia o texto? Falando, primeiro ele fala do reino, depois ele fala da justiça. Mas só que agora Jesus inverte a colocação. Primeiro ele fala da justiça. Olha aqui que ele diz: guardai-vos de fazer esmola diante dos homens para seres vistos por eles.
Então Jesus ele começa a dizer: o reino de Deus, aleluia, ele não é visível. O reino de Deus, ele não se mostra. O reino de Deus, ele não tem cor, ele não é palpável. O reino de Deus, ele traz resultados para a nossa vida, mas ninguém consegue pegar ele, ninguém consegue dominar ele. Ele não é visível, porque Jesus está dizendo, olha, eu vou dar um exemplo e vocês vão entender. Tem muita gente, irmão, que ele não pode fazer nada para ninguém, que ele quer contar para todo mundo. E ele acha que ele vai ter galardão. Você entendeu? Tem gente, irmão, que para ele subir no monte, ele tem que levar 2, 3 pessoas com o celular, última geração, para ele poder gravar e dizer: eu estou no monte. Eu estou mentindo? E Jesus está dizendo: esse não é o reino de Deus. Esse aqui não é o reino de Deus. Aí você vai ver muita gente que está lá em cima no monte orando e não está recebendo resposta, não está tendo vitória, a sua vida não muda. Por quê? Porque eles não estão vivendo o reino, ele está enganado, iludido e achando que isso é o reino de Deus. Pastor, mas eu não posso ir para o monte. Você deve ir para o monte. Se você tem fé para orar no monte, vá para o monte, vá orar no monte. Mas fica em oculto, você, Deus e o monte. Porque o reino de Deus, ele não é visível, ele não é mostrável. Jesus está falando assim: olha, eu vou falar com o português claro, não seja exibido. Está entendendo agora? Porque aí você vai começar a praticar a justiça. Amém? Agora, a justiça, ela fala no versículo número 1. Aí no versículo de número 2, Jesus já vai falar da esmola. Quando, pois, der esmola, não façais tocar diante de, como faz os. Então Jesus fala: hipócrita. O homem que faz alguma coisa e sai gritando para todo mundo: eu que fiz, sou eu sou o cara, eu faço. Não, irmão, não faz nada não. Irmão, nós estamos vivendo num século tão, assim, desacreditado, que as pessoas chegam a achar que é dono da bênção, sendo que a bênção, ela vem de Deus, ela não é minha, ela não é tua. De forma que as pessoas querem colocar uma estrela no peito e dizer: eu sou o cara, coitado. E Jesus está dizendo: não é assim que se busca, não é reino de Deus. É por isso que você ainda está vivendo essa vida que você está vivendo, porque você está nessa prática, ou eu. Amém? No versículo de número 5 a 8, Jesus está dizendo: e quando orares, não seja como os, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou seja, quarto, e fechando a tua porta, ora ao Pai que vê o que está em oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensa. Eu falei para o irmão Monte, eu falei assim para o irmão, eu falei: irmão, eu não oro no monte. Mas peraí, pastor, o senhor é um pastor, o senhor tem que orar no monte. Eu falei: mas eu não oro no monte. Não sou contra quem ora no monte, e tem uma cabeça bem aberta para receber opiniões. Se você ora no monte, parabéns, que Deus te abençoe. Você tem fé para ir no monte e receber vitória, e Deus tem te dado vitória, que Deus te abençoe e continue orando no monte. Mas a minha Bíblia diz que para mim trazer o reino de Deus para a minha vida, eu tenho que entrar no meu quarto, fechar a porta e orar em secreto, e Deus vai me abençoar. Aleluia, Jesus. Quantos crentes sobem o monte e você vê a vida dele não sai do lugar? Por quê? Porque pode ser que ele esteja enquadrado na hipocrisia dos homens, de subir o monte não para orar e buscar a Deus, mas simplesmente mostrar para alguém que ele é homem de monte. Sabe o que eu penso, irmão? Se o cara quer ser esse cara, sabe por que ele não faz um monte na casa dele?
Manda o caminhão da Semada descarregar um monte de terra na frente da casa dele, sobe lá em cima e fica orando, irmão. Para ele dizer, eu sou o homem do monte. O monte não muda a vida de ninguém. O que é que vida? O que é que muda? A consciência da oração. A consciência da oração é que vai mudar a tua vida. O princípio da oração, o particular seu e Deus. Porque você vai ver muita gente que sobe no monte, no pé do monte ele está pecando, falando mal de um, falando mal de outro, palavrão, adulterando. E agora? Mas ele é de monte, ele é uma benção. Cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado, que pode ser que ele é o final da bênção, ele é o fim da bênção. Ele é aquela trava aqui. E as pessoas estão dizendo, é uma bênção. Irmão de monte. Mas e a vida dele? Pastor, o senhor está dizendo que ele não tem um carro bom só por causa disso ele não é abençoado? Pastor, o senhor está dizendo que só porque ele não tem uma casa boa ele não é abençoado? Pastor, só porque ele não tem... Irmão, não é nada disso. O que Jesus fala? Quem são os felizes? Os pacificadores, os que choram, não é? Os pobres de espírito. Esses são os que Jesus está dizendo, vocês são felizes. Felicidade não é carro. Jesus está dizendo, na visão de Jesus, felicidade não é carro, não é casa, não é dinheiro. Mas o que é isso, pastor? Conforto. E deixa eu falar uma coisa para vocês, irmão. Tem um bando de crente aí, irmão, que está com a mente fechada, uma ignocentria terrível. É uma coisa assim gritante na vida de muitas pessoas que eu olho e falo, meu Deus, tem misericórdia. Porque eles chegam a atribuir isso ao mundo. E mundo tem várias colocações de mundo. Vocês sabiam disso? A Bíblia fala, o mundo jaz no... Você é do maligno? Então eu não vivo no mundo do maligno. Você não vive no mundo do maligno. Esse mundo que é colocado para nós não é nosso. Vocês vão entender. Por quê? Porque quando nós buscamos o reino de Deus para a nossa vida, o mundo do maligno já não está mais em nós. Por quê? Porque entrou em mim um reinado chamado reino de... Então quem reina sobre a minha vida? E qual lugar eu estou? No mundo. Mas quem reina? Aqui e aqui. Deus. Então, igreja, eu entendo que a colocação de muita gente hipócrita de dizer o mundo você é do mundo. Eu sou do mundo, irmão. Mas dentro de mim, eu sou do reino de Deus. Porque eu estou buscando isso para a minha vida. E isso é fé. Não adianta a pessoa falar, me mostra. Não tem como, igreja. É a minha fé que me faz viver o reino de Deus para mim. Salmo 115, versículo de número 16. Olha o que está escrito lá. Rápido para mim, não perder o raciocínio. Salmo 115, versículo de número 16. Quem achou? Já leio. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele os filhos dos homens. Acabou? Entendeu agora? Os céus são do Senhor. Mas pastor, você é do mundo. Não, eu sou da terra que Deus me deu para mim. Eu estou com o pé onde? Num planeta chamado? E Deus não me deu não essa terra? Então, irmão, eu não sou do mundo, eu sou da terra que Deus me deu. E na terra que Deus me deu, eu posso andar de carro, eu posso ter casa boa, eu posso ter um casamento abençoado, eu posso ter a minha família na presença de Deus, porque eu estou na terra. E quando eu estou na terra e o reino de Deus está me envolvendo na terra, eu estou sendo bem-aventurado, igreja. Assim com Deus e feliz, igreja. E cheio de conforto, porque Deus é Pai e Ele quer dar o melhor para os seus filhos. Mas a hipocrisia da mente dos homens chega a dizer, isso é coisa do mundo, é coisa do mundo. Mas eu estou na terra e Deus deu a terra para mim, para você, ela é tua. Você vai reinar sobre ela também. O que o senhor está querendo dizer? Quem busca o reino de Deus, irmão, está buscando qualidade de vida. Pastor, mas por que eu não vivo a qualidade de vida? Porque você não está buscando o reino de Deus. Você não está fazendo o que a palavra está dizendo. Jesus ensina a orar. Vamos ver aqui.
Mateus 6,5, né? E quando orares, não seja como os hipócritas. Mateus 6,9. Está tudo em Mateus, igreja. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais, santificado seja o teu, venha a nós o teu. Olha lá Jesus ensinando, buscar o reino de Deus. E como que as pessoas falam? Eu não sei buscar. Está tudo no texto. Jesus dando a receita, como buscar? Não fazer oração na frente dos homens, não dar esmola e contar, porque você está trazendo isso tudo para a tua casa. Quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, em secreto, ora a Deus, Ele vai te ouvir. E você está trazendo o reino de Deus, sem muita gente perceber, você e Deus no particular, em oculto, você está trazendo o reino de Deus para a tua casa. A tua vida, irmão, faça isso, a tua vida vai melhorar. Faça isso, ou esta palavra, se a tua vida não melhorar, rasga ela, joga ela fora. Porque esta palavra, irmão, ela é infalível. Mas por que não dá certo comigo? Porque você não está certo com ela. Você não está de acordo com ela. Porque a hora que você conseguir se enquadrar dentro disso daqui que está aqui, você vai trazer o reino de Deus para a sua vida. A sua vida vai começar a mudar. Vocês estão entendendo agora? Jesus ensinando a trazer o reino. Como nós devemos orar? Pai nosso que está no céu, venha a nós o teu reino e seja feita a tua. Quantas das vezes Deus fala, eu quero a minha vontade, e você fala, eu quero a minha. Não, é a minha. E Deus fala, não, não é, e você está dizendo, não, é eu. A minha vontade. A minha vontade. Quantas das vezes a nossa vontade prevalece? E a gente quebra a cara. E a gente quebra a cara. Quantas? Mas eu vou fazer assim. E venha nós o teu reino, seja feita a tua. Mas eu quero casar com fulano. E Deus está falando, não. Mas aí você fala, mas eu quero. Deus fala, não. Você fala, mas eu quero. Aí você fala, não. É a minha, eu quero, eu. Vocês estão entendendo, igreja? Eu quero comprar tal coisa. E Deus fala, não tem condição, não vai dar certo. Não, mas eu me lasco, mas eu quero. Tu vai sofrer, irmão. Isso não é vontade de Deus quando acontece para a tua vida. É permissão. Tem vontade e tem permissão. Deus não tem vontade de ver você sofrendo, todo enrolado com a tua vida. Mas se você optou por isso, é aquilo que eu falei para a igreja. João 8,32. Jesus libertou a igreja. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele nos libertou com tanta liberdade que a gente pode fazer o que a gente quiser. Até desviar. Você pode. Só que a permissão de Deus agora é você pagar um preço por isso. E às vezes a gente fala, meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Mas é a vontade de Deus? Não, é a permissão. Você procurou, então Deus permitiu. Vamos entender, vamos mais para frente. Não induza da tentação, mas livrai do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Você acha que a pessoa que vive o reino de Deus vive em tentação? Ele é tentado a tudo. Será que ele está envolvido pelo reino de Deus mesmo? Será? Será? E ele está dizendo, não induza a tentação. Pedindo, Deus, não me deixa, não me induza a ser tentado. Você sabia que no reino de Deus tem tentação também? Tem. Vocês já lembram de Lucas 4, quando o diabo pega Jesus, quando ele acaba de fazer os 40 dias de jejum e leva ele lá no alto pináculo? Jesus ali, ele foi o quê? Tentado. Então tem tentação para nós. Mas o que compete a mim? O que compete a você? Ceder à tentação ou bater no pé e ser firme? Ser firme, irmão. Aí ele está dizendo, não me induza. Tipo assim, Deus, não me coloca nessa situação. Porque quantas das vezes a gente sabe que tem coisas que se nós for tentado, a gente vai cair nela. Quando tu orar na tua casa, irmão, tu ora desse jeito. Deus, não me induza a tentação. Não permita que a tentação chegue até mim. Porque eu sei que se vier, eu não vou aguentar. Então, Deus, passa longe de mim essa coisa.
Não deixa chegar até a mim. Entendeu? Jesus ensinando a orar. E tudo que você fizer que está enquadrado em Mateus 6, sabe o que você vai trazer? Você vai colocar o reino de Deus dentro da tua vida, dentro da tua casa. Pum. Vai entrar lá dentro da tua casa. Pum. Sabe o que vai acontecer? As coisas vão começar a entrar em ordem. Porque você começa a se enquadrar na palavra, você começa a entrar no caminho certo, irmão. Aí sabe o que vai acontecer? As coisas vão se arrumando naturalmente, igreja. É natural isso. Olha o que o Espírito Santo de Deus me deu, igreja. Jesus ensinando a orar, como jejuar. Agora nós vamos ver como jejuar. Mateus capítulo 6, versículo 16. E quando jejuares, não mostreis contristado como os hipócritas. Olha, ele vai chamando de hipócrita, que desfigura o rosto para que os homens pareça que jejuam. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, olha o que ele fala para quem quer o reino. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não aos homens que, mas sim a teu Pai que está em... Sabe por que muita gente não gosta de orar, irmão? Porque oração é coisa oculta. É raramente você vai ver alguém dizendo: pastor, me dá oportunidade para orar. Ele quer oportunidade para louvar, ele quer oportunidade para cantar, ele quer oportunidade para pregar, ele quer oportunidade para contar o testemunho. Mas raramente você vai falar: pastor, eu quero oportunidade porque eu quero orar. E eu não quero orar no microfone, eu quero que o senhor segure o microfone, eu vou dobrar meu joelho e vou orar aqui. Porque é oculto. Não aparece, ninguém vê. E as coisas ocultas, irmão, são as coisas que mais funcionam na vida de um cristão. Jesus está dizendo: o reino de Deus. Você vê o reino de Deus? Ele é oculto. Ele é oculto, ele fica ocultado dentro de nós. Ele está dentro de nós de maneira que ninguém vê. Só vê o brilho. Alguém que vê uma pessoa que tem um reino de Deus já engajado nele, a pessoa olha para ele e vê Deus naquela pessoa. Vê Deus naquela pessoa. Eu estava vendo um pastor do Rio de Janeiro contando um seminário, e quando ele começou a vida de fé dele, ele tinha um pastor que orientou ele há 10 anos, que ele falou: cara, eu saí do mundo e eu fui para o Evangelho, aceitei Jesus Cristo, eu vi aquele pastor como Jesus Cristo. Eu aprendi muito com aquele pastor, porque todo mundo botava um monte de defeito nele, mas eu não. Eu via Deus na vida daquele homem, irmão, de maneira, irmão, que se ele chegasse para mim, ele falou na verdade, e chegasse para mim e falasse: vende o teu carro, porque nós precisamos fazer tal. Irmão, eu vendia um carro e dava para ele. Não era uma idolatria, era uma coisa. Ele falou: irmão, mas foi uma coisa tão forte. Hoje ele é um grande seminarista. Ele falou: eu passei muita gente que pré-julgou a minha caminhada, que hoje me vê onde eu estou e não entende por quê. Mas por quê? Porque a gente precisa começar a ver Deus nas pessoas. E isso é oculto. Você só vai ver quando você ama de verdade alguém. E é triste, às vezes, você olhar para uma pessoa e a pessoa dizer: esse aí não é de Deus, esse fulano não é isso. Por quê? Porque ele não está preocupado com a qualidade, ele está preocupado com os defeitos, os erros da pessoa. E ele dizendo, sabe, igreja, irmão, ele entrava na igreja, esse pastor entrava na igreja, irmão, entrava Jesus Cristo na igreja, irmão. Ele carregava o reino de Deus, ia com ele, irmão, ele andava, ele falava, o meu coração ardia, irmão. Que coisa linda, igreja. Você não vê homens mais assim? Não que eu estou mandando você me adorar, não, nada disso. Mas se eu sou um antitipo de Jesus Cristo, faça por onde aprender um pouco de mim. Eu quero aprender de você. Eu quero estar junto com você. Eu quero ensinar. Eu quero que você me ensine. Eu quero ver Deus na tua vida. Aleluia a Deus. Mas o que mais você vê hoje é derrota na vida de cristão. Por quê? Porque eles não têm o reino de Deus. Eles não adquiriram. Eles não buscaram o reino ainda. E não entendem que a vida não anda se eles não trouxerem para ele esse modelo de vida, de reino. Eles não entendem. Por quê? Porque eles ainda estão voltados para as vãs filosofias, para os rudimentos desse século, irmão. Que como que eu posso resumir isso? Os holofotes,
púlpito não é mais púlpito, é palco. Monte não é mais monte, é teatro, é cortina. Igreja! E você olha para a vida desse cristão, você não consegue ver Deus nele. Você não consegue ver o reino de Deus na vida dele. Porque tudo que faz não é para Deus, é para os homens. Jesus está ensinando, olha, coisa para Deus, reino de Deus, oculto, ninguém vê. E esse ocultismo, ninguém quer, irmão. Por quê? Porque o século hoje favorece o estereótipo, o exterior do homem. Ele quer expor o exterior. O que vale hoje não é o que está dentro, mas sim o que está fora. E isso não é reino. Não é reino de Deus, não é. E Jesus está ensinando. Aí Jesus agora, ele vai ensinar os tesouros. Aí a gente pega os tesouros do céu. Mateus 6,19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem as ferrugem consomem. Agora, como que se ajunta tesouro no céu se ele é visível e palpável? Irmãos, eu vou juntar tesouro no céu. Aonde é o céu? É ali? Aquele negócio lá em cima? Como é que eu chego lá? Só se eu entrar no foguete da NASA e for lá em cima e começar a guardar as coisas lá em cima. Mesmo assim, aquilo não é céu. Aquilo é galáxia. Eu não chego no céu. Mas como que eu vou fazer isso? Como que a gente faz? Como? Nininho, me fala como que eu vou chegar lá no céu. Nem se eu pegar o carro do Nininho, acho que eu não consigo chegar lá. Se a gente encher o tanque. Mas é tão bom dirigir teu carro que às vezes parece que eu estou no céu quando eu estou dirigindo ele. É brincadeira, irmão. Você só pisa no acelerador e ele faz. Não precisa nem trocar a marcha. Não se dá um trabalho, é automático. Mas isso ainda não é o céu. Agora, quantos crentes, irmão, você vai ver? Cara, meu, o cara não tem coragem de dar R$1 para ninguém. O coração dele está de uma forma no dinheiro, irmão, que é só Deus para ter misericórdia dessa alma, irmão. Às vezes a pessoa chega do lado dele, irmão, acabou meu gás, e o cara está com 10, 20 mil na conta. Irmão, vamos orar. Você acha que um homem desse, ele tá guardando as riquezas dele no céu? Só eu. O camarada é tão ignorante, igreja, que ele guarda tanto que quando ele morre fica para os outros. Ele não usufrui. As mulheres se matam, né? Briga. Às vezes até mesmo no velório dá uma confusão, irmão, que é briga de foice, irmão. Tem que chamar o SAMU, a polícia, o resgate. E ele é tão ignorante, igreja, que ele não entende. Eu aprendi uma coisa, irmão. Está muito fácil de eu e você morrer. Vocês sabiam disso? Fazer assim. Pastor, mas o que basta para nós morrer? Eu vou dar aquele velho ditado. Estar vivo. Eu estou vivo, eu posso morrer a qualquer momento. Vocês sabiam disso? Eu posso fazer isso aqui e puf, morrer. Nós temos um passo da morte. Vocês sabiam disso? E tem gente que é tão ignorante que ele fala, eu vou guardar porque daqui 10 anos eu vou fazer, eu vou... Faz agora, irmão. Se você tem, faz agora. A Bíblia diz, faça tudo o que vier às suas mãos conforme a sua força. Você tem que fazer, irmão, você tem que fazer bem, faz agora. Você tem que ajudar alguém? Ajude agora. Você não sabe daqui a pouco.
Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Porque Jesus, quando chega em Mateus, lá em Mateus 26, 25, 26, ele vai dizer a respeito daqueles que vão para o céu e daqueles que vão para o céu, ou seja, ovelha e bode. Ele vai dizer assim, os discípulos falam, mas como nós vamos distinguir quem é do céu e quem é do inferno? Jesus disse, eu tive fome e não me deste de... Eu estava nu e não me deste de... Eu estava enfermo e não foste me visitar. Jesus está dizendo, ó, tu não faz nada para ninguém. Jesus está ensinando a guardar tesouros no céu. Quando você abre a mão, estende a mão para alguém, visita um doente, sabe o que você está fazendo? Ajuntando tesouros no céu. E quer que eu fale uma coisa para vocês? Tem muito crente, irmão, que fala, não, eu estou trabalhando, não dá para me fazer. Eu estou fazendo isso, não dá para me fazer. Eu estou fazendo aquilo, não dá para me fazer. Deus nunca vai chamar um acomodado para a sua obra. Deus não é louco. Ou vocês acham que Deus vai chamar um crente acomodado para trabalhar para ele? Vai dar trabalho para Deus. Deus sempre chama aquele que está trabalhando. Você sabia disso? Quando Deus chamou Davi, Davi estava fazendo o quê? Quando o anjo desceu em Ofra e falou para o Gideão, o que Gideão estava fazendo? Percebe, igreja? Ele está sempre chamando alguém que está em movimento. Então, uma coisa, você quer o reino de Deus para a tua vida? Não pare. Não pare. Pastor, eu estou trabalhando, mas tira uma horinha e vai fazer o bem para alguém. Vai orar para alguém. Vai interceder, vai abençoar, vai falar, vai conversar. Faça alguma coisa, irmão. Pelo amor de Deus, não vá me dizer que tu está agora cansado demais e não pode ir fazer a obra de Deus, porque você está juntando riqueza nessa terra. E Jesus está ensinando hoje, o reino de Deus não é isso. Não é isso. Pastor, mas se eu fizer tudo isso, mas eu ainda tenho que ser justo, porque ele fala, buscar o reino de Deus e a sua justiça tem. Eu falei para o irmão esses dias, falei, irmão, a gente tem que ser justo. Com quem? Primeiro, com quem que nós devemos ser justos? Não. Com quem? Com quem eu devo ser justo? Primeiro. Com quem Deus trata? Então tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Tem gente que acha que essa justiça é Deus vai matar, Deus vai cortar a cabeça, vai jogar na avenida dentro do rio. É morrer. Não tem nada a ver. Essa justiça que Deus está falando, Jesus está ensinando hoje para nós isso aqui, ó. Se você sair daqui hoje, irmão, dizendo que Jesus não te ensinou a trazer o reino de Deus para a tua vida, tu é um mentiroso hipócrita. Tu é um mentiroso hipócrita, porque o Espírito Santo de Deus falou comigo o dia todinho hoje a respeito disso. Tem muita gente que não está vivendo dentro do reino, está fora do reino de Deus, e acha que está no reino, porque a Bíblia diz que há caminhos que parecem ser perfeitos, mas no fim são caminhos de morte, não estão no reino. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então, peraí, deixa eu ver a minha vida. Porque a palavra justo é ajustar. O que significa ajustar? Ou seja, acertar. Não é? Vamos ajustar um negocinho aqui, né? Quando a calça está um pouco larga, eu vou ajustar ela para ficar certa. Não é? Então essa palavra justar, justo, ela vem de se acertar, de se arrumar, ou de se aprumar, como diz lá no Nordeste. Se apruma, se respeite. Não é assim? Então, peraí. Primeira coisa, eu tenho que ser justo comigo mesmo. De que forma? Jesus está falando para mim que quando eu fizer alguma coisa para alguém, eu não posso contar para todo mundo. Se eu estou contando, eu estou injusto. Então, o que eu tenho que fazer? Parar. Eu tenho que agora me consertar, começar a entrar no conselho. Opa, essa é a justiça de Deus. Ah, pastor, mas eu oro e eu faço aquela oração que é para todo mundo ver. Jesus está falando, se arruma, camarada. Se ajusta. É muito bom orar, mas para Deus, não para os homens. Para mostrar. Se arruma. Começa a ser justo com você. Quando eu jejuo, irmão, tem gente que fala na rádio, nós estamos em jejum pela tua vida.
Faça um voto de R$300, porque eu vou estar jejuando. Mentira do diabo. Pecou contra Deus, está fora do princípio bíblico. Está fora, ele já está fora. E vocês acreditam que tem gente que ainda dá dinheiro para esses caras? Mas é uma loucura isso, irmão. Misericórdia, aonde esse povo está com a cabeça, pelo amor de Deus? Jesus está dizendo, não conta para ninguém. E se ainda o seu rosto desfigurar, joga uma aguinha aí, ó. A barriga está rachando de fome, a tripas está traçando lá dentro. Mas... Por quê? Porque é oculto. É oculto, você não pode mostrar para ninguém. Por quê, igreja? Porque a resposta não vem dos homens, vem de Deus, e Deus é oculto. O céu ninguém pega. É tudo pela fé, irmãos. Jesus está ensinando nós a viver pela fé, igreja. Buscar o reino de Deus é pela fé. Abre Deuteronômio 28. Ó, um irmão abre Deuteronômio 28, o outro abre lá em Hebreus, capítulo 11. Deixa eu tentar resumir isso, porque as horas se avançam. E eu não posso... Deuteronômio 28, lê o versículo de número 1 de Deuteronômio 28, alguém. Mas leia assim, responsivamente, igreja, por favor. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha lá. E será que se ouvir a voz do Senhor teu Deus, Deus vai lhe exaltar, na onde? Não é no mundo, não é no céu. É na? Mas peraí, então eu não posso ser exaltado? Deus não pode me exaltar? Porque se não vem do mundo, eu sou do mundo. Está enganado, irmão. Está enganado. Agora vamos ler Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 12. Olha onde o Espírito Santo de Deus me levou. Hebreus 11, 12. Quem achou, leia. O 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O 14. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. O 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. O 16 para fechar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pela que também Deus não envergonha dele, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Vocês entenderam aqui? O versículo de número 16, irmão, é o chavão que diz, mas agora eu desejo uma melhor. O quê? Pátria. Que pátria que eles estão desejando? O céu. A pátria deles é o céu. Aí vamos entender, celestial, pelo que também não se envergonha, Deus não se envergonha deles. Por que Deus, a qualidade de Deus, irmão, Deus não está falando que ele tem vergonha. Mas eu quero aqui entender que Deus, de algumas pessoas, Deus tem vergonha sim. Porque não consegue viver pela fé. Nós somos chamados para viver pela fé e não conseguimos viver pela fé. E daqui nós estamos falando da galeria da fé. Nós começamos o texto dizendo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. Aí ele vai dizendo, Abraão foi abençoado pela, Enoque foi transladado pela, e ele vai falando, irmão, de todos que não pegaram, mas tiveram resultado, porque acreditaram, sem ver, sem ver. Então Deus está dizendo, olha aqui o versículo de número 16, para nós entender de novo. Isto é a celestial, porque Deus não se envergonha deles. O que Deus está querendo dizer? Aquele que vive por fé não faz vergonha. E Deus ainda chega a dizer assim, olha, deles, de se chamar seu Deus.
porque já lhes preparou uma cidade. Deus não se vergonha, ainda Deus dá condição de você falar: Deus é o meu pai, viu, irmão? Tipo assim, olha, o pastor comprou um carro zero, está roubando da igreja. E você dizer para aquele falastrão: foi o meu pai que está no céu que me deu. Porque eu vivo pela fé, eu não vivo pelo que você fala, eu não vivo porque você manda, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu não vejo. A Bíblia diz que aqui, na galeria da fé, Abraão levou Isaac a ser imolado. Ele viu Deus? Não, Deus falou com ele. Quantas vezes Deus fala com nós sem a gente ver Deus? E a gente não obedece? Por que você acha que ele adquiriu resposta? E Deus falou: eu não tenho vergonha deles, porque eles vivem pela fé. Você vive pela fé? Ou você vive a circunstância momental ou momentânea? E eu quero aqui fazer um paralelo, igreja. O reino de Deus é pela fé, irmão. Não tem como tu pegar ele. Você vai trazer ele pela tua fé. A capacidade de pensar, acreditar, aprender. E tudo isso você ia juntar e resumir em fé. Eu acredito uma vida melhor. Eu acredito uma família melhor. Eu acredito uma casa melhor. Eu acredito que tem um Deus no céu que pode me dar todas essas coisas. Aleluia. Porque se está escrito em Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a minha voz, você vai comer o melhor dessa terra. Eu não estou no mundo, eu estou na terra de Salmo 115, verso 16. Que o meu Deus criou e me deu, e me colocou sobre ela para reinar nela. Mas por que eu não consigo reinar? Porque você não tem fé para isso. Você não tem fé para tal coisa. A sua fé ainda é como um grão de mostarda. Para ver ela, Jesus tem que colocar um binóculo, daqueles bem grandão. Mas Jesus ainda chega a dizer: se for um grão de mostarda, olha como nós somos tão hipócritas e nós fala que tem fé e não tem. Jesus disse: ainda se for do tamanho de um grão de mostarda, tu dirás a esse monte: lança-te, precipita-te no mar, e ele vai sair. Olha, uma fé do grão de mostarda tem que ser com um microscópio para ver isso. E Jesus está dizendo: se a tua fé for desse tamanho, ainda você arranca um monte de lugar. Pastor, por que eu não consigo então melhorar a minha vida? Porque ainda está menor do que um grão de mostarda. É terrível isso, irmão. É revelação pura de Deus. A palavra de Deus falando com a igreja. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo e o ouvir pela. Não é assim que a Bíblia diz? A palavra está sendo pregada. Está gerando fé em você aí? Está gerando fé em você aí? Você pode glorificar a Deus porque Jesus está sendo nesta noite. Jesus está querendo gerar fé para você tomar posse de coisas grandes, irmão. E usufruir do melhor dessa terra. Volta para Deuteronômio 28. E leia o versículo de número 2, Renato. Você que já está na. E todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do teu Deus. O 3. Bendito será tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, do rebanho das tuas ovelhas. Bendito é o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será os entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Vai. A bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra onde é o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. O Senhor te fará abundar de bens no fruto do seu ventre,
Ó. Porém, tu não tomarás emprestado, e o Senhor porá por cabeça, Ó. e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo, Ó. quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para andares e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servir. Amém? Vocês podem dar uma salva de palmas para Jesus? Viu o que é benção? Você viu quantas vezes foi falado terra aqui? Terra, na terra. O bom tesouro vai vir para a terra. Deus te colocará por cabeça no carro. Prestará na onde? No céu ou na terra? Terra. Mas pastor, por que eu não vivo as promessas de Deuteronômio 28? Só vai viver ela, irmão, quem estiver enquadrado no reino. No reino. Jesus hoje, igreja, ele nos ensinou uma lição muito linda, muito abençoada, irmão, coisa simples. Jesus foi tão simples hoje falar com a igreja, irmão, num texto muito lido e pouco observado. Jesus está ensinando. Aí Jesus agora, para fechar o texto, para a gente encerrar, vocês entenderam a mensagem? Jesus vai falar da ansiedade, está lá em Mateus 6,25, no mesmo capítulo. Mateus 6,25, vamos ler? Por isso vos digo, não andeis quanto a vossa, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de, nem quanto ao vosso, pelo que haveis de. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Quantas vezes Deus quer cuidar de nós? É aquilo que eu falei para vocês semana passada. Nós estamos sequestrados, nós estamos sendo sequestrados pelos dias. A ansiedade, ela sequestra nós. O dia 25, eu tenho uma conta para pagar. Hoje é que dia, irmão? 12. Daqui para o dia 25, nós temos 13 dias. Eu estou no dia 12, mas eu estou no dia 25. O dia 25 ele já me sequestrou. A conta. Eu como, dou uma garfada, a conta. Como é que eu vou fazer? Você já foi sequestrado pelo dia 25. É a ansiedade. Você não está vivendo o dia 12. Você está entendendo? Nós já estamos vivendo o dia 20. Eu vivo, eu acordo ele. Eu como ele, eu deito ele, eu ando dele, eu trabalho o dia 25. E é aquilo que eu falei para a igreja, Deus não abençoa o futuro. Deus não abençoa o futuro. Deus só abençoa no presente. É por isso que o nome já diz, presente. Por quê? Porque vem na hora. Mas tem outros que estão sequestrados pelo dia 1º do mês. De que forma? A conta passou e eu não paguei. O que eu vou fazer? Aí Deus dá uma ordem para o anjo. Abençoa o pastor Márcio. Hoje é dia, leva o presente para ele, porque presente de Deus é presente na hora. Ele está na hora. Aí o anjo vem até a mim, eu estou em que dia? Ou senão eu estou no dia? O anjo volta e fala, Deus, ele não está lá. Ou eu estou falando bobagem?
facilidade, ela provoca isso na gente. Não é verdade, irmão? O inimigo ele tem o poder de sequestrar a nossa mente a ponto da gente perder a bênção com uma sutileza, uma facilidade, irmão. E Deus não abençoa o passado. Como é que Deus vai abençoar o passado de alguém? Como é que Deus vai abençoar o futuro de alguém? A gente não sabe se vai estar vivo lá. A gente não sabe nem se vai estar vivo para pagar no dia 25. Mas eu estou vivendo ele. E eu estou morto para o dia 12. É muito sério isso, igreja. E Jesus está dizendo, não andeis solícitos, porque há bem de comer, porque há bem de... Passarinho tem conta para pagar, irmão. Só se for com Deus, né? Porque eles têm que acertar a conta. Pulou no gai do outro. Mas a gente vai arrumando todas essas coisas. E a gente vai se encarregando de tudo isso. Aí Jesus fecha o texto com essa palavra maravilhosa. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem está afim hoje de buscar o reino de Deus, igreja? Começa isso hoje na tua vida de verdade, irmão. Começa hoje a buscar o reino de Deus. Irmão, vá para a tua casa hoje, vá ler o livro de Mateus capítulo 6 e se enquadra nele. Lute para fazer isso que está escrito aqui. E você vai ver se você vai ter ou não vitória. Você vai ver se o reino de Deus vai entrar na tua casa ou não vai. Porque a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, irmão. Elas não prevalecem. A hora que o reino de Deus entra, irmão, pode ser a casa do macumbeiro, do bandido. Se Deus quer entrar lá, não tem o que parar Deus. Leva o reino de Deus para a tua casa hoje, irmão. Leva ele para a tua casa, para a tua vida. Seja justo com você mesmo. Quantas vezes você está contando mentirinha? Quantas vezes você está deixando passar coisa que não é para passar? Porque não está sendo justo. E Deus fala, como é que eu vou abençoar? Deus é justo, não pode abençoar. Deus não é conivente. Deus não pode ser conivente. Esse negócio de dizer que ainda que o homem peque, Deus permanece fiel. Deus é fiel na colocação de Deus. Lá, Deus é fiel para ele. Deus jamais vai ser fiel com um crente injusto, irmão. Está roubando, matando. Como é que Deus está com ele? O cara está adulterando. Deus está comigo. Que Deus aonde? Que Deus ele está? Irmão, depois vocês dão uma lida em Deuteronômio 28, até o versículo 14, o escritor de Deuteronômio foi Moisés. Aí vocês vão entender todas as bênçãos que vai seguir a tua vida a hora que você trazer o reino de Deus. Porque o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria. Tanto é que quando Jesus andava na terra, irmão, era multidão atrás de Jesus Cristo. Era multidão e multidão, Jesus arrastava, irmão. E você sabe o que eu quero dizer uma coisa para vocês, irmão? Exemplo, conselho, ajuda. Exemplos arrastam. Você sabia disso? Exemplo ajuda. Não é por aí. Conselho ajuda, mas exemplo arrasta. Se você for um bom exemplo, você vai arrastar multidões atrás de você. Multidão. De forma, irmão, você olha para a vida do cara, o cara está sempre naquela batida. Sempre prosperando. Peraí. Casamento abençoado. Filhos abençoados. Falta nada para ele. Eu vou seguir o exemplo desse cara. E vou andar com ele. E vou ver o que ele faz. E vou aprender com ele. Exemplos arrastam. Mas é triste você saber que tem gente querendo dar exemplo e tem gente correndo para o outro lado. Não é de Deus. Porque acha que nós somos crentes, nós temos que viver no chinelo havaiano o resto da vida. Não, vou meu chinelo havaiano. Eu sou crente, o meu carro é um fusquinha. Eu não quero o melhor dessa terra, minha bênção está lá no céu. Então vive, irmão, essa vida é que você vai. Eu quero andar de ônibus. De ônibus.
Fica aí. Fica então nessa vidinha que você quer. Se você acha que Deus quer isso para você. Amém. Quem sou eu para mudar a tua mente? Só Deus, irmão. Só Deus. Deus, ele é tão grande que Deus não cabe na terra. Você sabia disso? A Bíblia diz que a nuvem é a cortina. O mar, você já viu o tamanho do mar? Sabe o que Deus faz? Deus põe o pé assim, ó. Ele tem por isso cabelos do pé, para lavar os pés. Deus, ele é tão grande que ele não cabe na terra. E ele é tão grande em amor que ele pegou toda a grandeza dele e colocou dentro de mim e você. Nós somos pequenos. Mas a gente ainda tem a cabeça de galinha e de urubu de ficar só olhando para baixo. E não vê a grandeza de Deus que está em nós para nós começar a andar, igreja, de cabeça erguida. Quando é que você vai se converter de verdade para o Evangelho e entender quem é o Deus que você serve? A Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da... Você sabe por que tem muita igreja prosperando, irmão? Porque eles creem. E eles vivem a fé de Abraão. Pastor, mas o que é a fé de Abraão? Você sabe o que é a fé de Abraão? A fé de Abraão é a promessa. Onde tu pôr a planta do seu pé, você vai ter a terra por... Ela é tua, irmão. Aleluia. Mas não. Eu sou de Deus. Olha, irmão. Quem é que vai querer seguir você desse jeito? Misericórdia, irmão. Para onde é que nós vamos parar dessa forma? Irmão, de uma vez por toda, muda a capacidade de pensar. Muda tudo. Deus não quer que você perca a essência, a natureza. Deus não quer que você perca essa genuinidade, esse amor que está dentro do teu coração por Ele. Deus não quer que você venha para a igreja ficar pedindo carro. Deus não quer que você venha para a igreja pedir casa, pedir casamento. Deus não quer isso. Deus quer que você venha adorar a Ele. Certa vez, irmão, num seminário, eu vi um pastor contando algo que eu falei, meu Deus, cara. E tem muitas coisas que atrapalham a gente, irmão. E ele dizia que certa vez tinha uma menininha, uma criança, que ela vinha até o pai dela de manhã, irmão Rosa, e vinha até o pai dela, agarrava as coisas do pai dela, beijava o pai dela beijava ela. Aí quando ela sentava assim, que ela saía de perto, o pai dela falava, você jogou lixo? Eu falei, não, pai, ela não joga. Aí no outro dia ela falou, vai. E ela abraçava o pai e fazia aquela abraçada do pai. E pai era isso, né, irmão? Eu tenho uma lei que... Então, igreja, acabava de fazer isso, o pai falava, você jogou lixo? E ela falava, não. Isso não é assim. Chegou um dia que ela veio correndo, pai. O pai parou ela no meio do caminho, segurou os braços dela e falou, peraí. E ela vai, não, peraí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você jogou o lixo fora? Ela falou, não. Vai lá, joga primeiro o lixo e depois você vem. Chega uma hora, irmão, que o pai tem que corrigir. Joga o lixo fora. Depois você vem e me adora. Aleluia, Deus. É verdade. Ou a gente vai continuar vindo para a igreja por causa de nós, por causa de mim, por causa das minhas contas. É lixo. É lixo. Eu preciso trabalhar, porque eu criado uma porra. Então você também para a igreja para isso aí? É hipocrisia do nosso pensamento isso. Porque Deus é o bom da forma. Mas Deus está falando, joga lixo, isso é lixo. Isso é lixo para Deus, igreja. Carro, isso aí Deus pega carro errado, cara lá. Isso é lixo para Deus, irmão. Mas tem gente que está ligando que é carro. Até quando a igreja vai viver dessa forma? Até quando, irmão? Até quando? Vamos começar a colocar o raciocínio no lugar da razão? Vamos raciocinar?
Hoje, irmão, eu acordei tão amoroso com Deus, que hoje até a minha oração estava filosófica. É sério, irmão. É sério. Hoje eu acordei com um amor tão grande, saiu um sol bonito, que eu abri a janela da portaria, eu falei, Senhor, maravilhoso és tu, Jeová. Sabe? Você fica romântico quando você começa a amar a Deus. Você não vai falar uma palavra dura e brusca para a pessoa que você ama. Fala? Não fala. Tem mulher que ama marido que não tem nada, irmão. Não tem nada. E a mulher não fala para ele, cara, tu é o pé. Ou fala? Não fala. Ela chega para ele e te ama. Meu amor da minha vida. E a graça. E faz tudo que tem que fazer. Mas não fica pedindo nada para ele. Isso é amor genuíno, igreja. É amor. Amor não tem preço. Amor não tem paga. Amor não tem troca, igreja. Quem ama, ama e acabou. Você sabia, irmão, que a capacidade de amar, ela perde o valor? Dinheiro não tem valor para amor? Compra o amor de alguém? Compra. Eu te amo, fica comigo. Não, eu não gosto de você, não. Eu te dou 5.000 para você. Você pode até dar, ele pode até ficar, mas ele não te ama de verdade. Eu estou mentindo, falando bobeira? Amor é princípio. Amor é intenção. E Deus, Ele quer que nós venhamos para a igreja, para esse ajuntamento, para falar das maravilhas dele. Não por aquilo que ele pode fazer, por aquilo que ele pode dar. Você vê, Abraão foi honrado por Deus, mas o que Abraão pediu para Deus? Você vê Abraão pedindo alguma coisa para Deus? Não pediu nada, e Deus deu. A Bíblia chega a dizer que Salomão, Deus foi falar com Salomão, falou, Salomão, pede aí o que é que você quer, eu te dou. Salomão falou, Deus, eu quero só sabedoria. Deus falou, por que você não pediu para matar os seus inimigos? Por que tu não pediu isso? Por que tu não pediu? Só pediu sabedoria? Então com a sabedoria eu vou te dar riqueza, eu vou te dar honra, eu vou te dar o que você quiser. Mas as pessoas colocam o pedir na frente do abençoar. Ó, a inversão de valor. E a gente chega diante de Deus, irmão, cheio de nós. E Deus, longe de nós. Quando é que nós vamos ter capacidade de amar a Deus? Mas não precisa fazer essas orações que eu estava fazendo, não. Viu? Eu acho que até Deus falou, rapaz, hoje você pegou, pensa. Pois é, irmão. Oh Deus das maravilhas, eu falei com Deus. A Rosinha fica só imaginando, né? Que eu abri a janela, que eu ainda apareceu um passarinho amarelo. Eu falei, nossa Senhor, como o Senhor é lindo. Porque, irmão, o seu coração, ele fica quebrantado na hora que você começa a amar a Deus de verdade. E não tinha ninguém, só estava eu e Deus. Só estava eu e Deus. Será que a gente pode começar a ser assim, irmão? Amar a Deus pelo que Ele é? Será que a gente consegue fazer isso? Será que a gente consegue? Porque a gente fazendo isso, a gente traz o reino de Deus e todas as bênçãos do Senhor vai ser acrescentada em nós. Ah, mas meu marido não me dá nada. Ama ele. Ama ele. Meu pai, minha mãe, minha mulher não dá. Ama ela. Ama loucamente. Você vai ver se ela não dá tudo para você. Se ele não dá tudo para você. O amor, irmão, ele vence essas coisas tudinho. Você sabia disso? Quando você ama alguém, irmão, não tem valor para você ajudar aquela pessoa. Se a pessoa chegar para você e falar, eu preciso de R$1.000, você pode ter 1.000 no bolso. Você ama tanto aquela pessoa que você fala, toma. Vai. Você ama ela. Não tem valor. Você está entendendo? O amor, ele quebra todos esses preceitos, esses pré-conceitos que a gente tem na cabeça. Visão de igreja. Esse ajuntamento aqui, igreja, você sabe o que significa isso aqui? É uma assembleia, irmão. É para falar das maravilhas de Deus. Deus, toda vez que a gente se reúne, Deus quer contar história com a gente. Deus quer usar um pregador que fala das coisas dele para a igreja sair alegre, irmão.
Mas é triste quando alguém vem para a igreja e sai da igreja e passa um dia, 2 dias. Ah, mas a minha vida não mudou. Isso é murmurando. Aí a colocação de adorador passa a ser murmurador rapidamente. Deus fala, rapaz, isso é amor? Que amor é esse? Que amor é esse? Amém, meus irmãos? E deixa eu falar uma coisa para vocês. E Deus, ele é tão magnífico, que a gente tem que amar Ele sem ver Ele. Sem ver Ele. Eu não tenho capacidade de ver Deus. Eu só tenho capacidade de ver os resultados do meu amor por Deus e o amor dele para comigo. Que nem eu vi o pastor dizendo também. É rápido o trocar de adorador para murmurador. Estou bem, tropecei ali, dei um dedinho, pum! Sou filho de Deus, por que aconteceu isso? Já murmura. Ele está dando glória. Ele sai da igreja, ele tropeça ali, ele sai falando um monte de coisa. Ele saiu da igreja, entrou dentro do carro, o motoboy passou, quebrou o rabo. Filho do cão! Né? Aí ele está murmurando porque o cara quebrou o carro dele. Aí vem outro irmãozinho que não tem um carro e diz, mesmo sem retrovisor, eu daria glória a Deus. Eu iria de carro mesmo assim, dando glória a Deus. O irmão que mora lá para cima, né, Renato? E fala, rapaz, se eu tivesse pelo menos uma bicicleta motorizada para botar a Paulinha atrás, a ele e a Paulinha lá para cima, pode quebrar retrovisor, pode quebrar pneu, pode quebrar o que quiser. Mas se o cara está dentro do carro, está murmurando, o outro está com o dedinho reclamando e o outro está atrás dele na cadeira de roda dizendo, ah, Senhor, mesmo se eu tivesse indo dele, já estava bom, só de eu andar. Você está entendendo, irmão? Uma coisa, é muito próximo, irmão. O céu está perto de nós. Oi? Igual hoje mandava na televisão, você está para o que? Ela está com a parte da vida. Olha lá. E está disputando agora. Vai ser a última vez dessa, de igual. E ela falou assim, ela tem tudo, nossa, está decretada a morte, não sei o que. Eu achei aqui tão assim, ela não está murmurando, ela fez. O pai dela ela mesma assinou. Ela assinou. Olha lá. E tem outros que disputaram a Olimpíada normal, cheio de saúde, só porque perderam e não ganharam medalha de bronze. De bronze, né? Já estão mortos. Acabou para mim. Acabou. Vocês estão entendendo, irmão? Vocês estão entendendo? Vamos começar a despertar para a vida? Vamos despertar, vamos buscar o reino. Essa visão é visão de buscar o reino. Vamos buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Amém? Então, irmão, está aqui, ó, Mateus 6, 33. Buscai primeiro, ele diz, o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro. Aí depois a gente vai pensar em nós, vai pensar em carro, vai pensar... Não precisa nem pensar, porque Deus ele vai se encarregar. O reino de Deus, irmão, ele é forrado de bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Amém. Quem entendeu bem o texto? Deus falou contigo nessa noite? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Eu quero aqui cantar um coro rápido com a igreja, para a gente poder recolher dízimos e oferta nessa noite. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. O Fábio já teve a facilidade? Não. Então o Fábio vai ter a facilidade de recolher as vezes da oferta. Eu gosto de brincar esse banho aí. Irmão, ontem o negócio foi benção, né? Irmão, estava vendo as fotos hoje, estava jubilando de alegria, irmão, sabe? Regozijando no Senhor. Que coisa boa, irmão. Que coisa boa. Vamos fazer mais vezes aquilo, menino. Né, irmão? A gente perde tempo com tanta coisa que não deve perder. E aquilo ali, irmão, é um ajuntamento, é muito bom.
Pai do Senhor, meu amado. É o Daniel. Você gostou? O Caio falou, pastor, hoje eu vivi toda a minha infância. Falei, glória a Deus. Que Deus assim vos abençoe. Gostou? Oh, glória! Oh, glória! Agora eu passei passando, viu? É? É mesmo? Tá vendo? Isso. Glória a Deus. O meu maior esforço é esse, irmão. É tentar ganhar assim com aquilo, com a sabedoria que Deus me dá. Bem, irmão? Essa é a ferramenta que Deus me deu e enquanto eu tiver vida, eu vou trabalhar para melhorar, para ganhar almas para o reino de Deus. E toda a honra, toda a glória seja dada a Cristo. Amém?